Inicio a mensagem desta manhã advertindo que esta mensagem é a continuação do último sermão pregado aqui na igreja, que tinha como título Unidade na Pluralidade. Então, se alguém quiser intitular, que intitule Unidade na Pluralidade 2, ou então Unidade na Pluralidade ou Retorno, como você preferir. E hoje eu também vou deixar um braço para o próximo sermão, uma vertente, uma corrente, um stream para o próximo sermão também, tá? Então hoje a proposta dessa mensagem é fazer uma leitura do capítulo 12 do livro de Coríntios, da carta aos Coríntios, dentro da perspectiva do sociólogo René Girard, que trabalha sobre a cultura da violência, a cultura do ódio, em meio à sociedade cristã, tá bem? Então, antes de abrirmos a palavra de Deus, eu quero orar com vocês. Feche seus olhos e ore comigo. Bondoso Deus, vamos abrir a Tua palavra. A Tua palavra é tudo o que temos, a palavra é somente o que precisamos, então fale conosco através dela, em nome de Jesus, amém. Sabe que hoje alguém percebe que está acontecendo algo diferente aqui na igreja? Perceberam, né? Teve lava-pés, vocês lavaram os seus pés, as bandejas dos símbolos da ceia cerimonial estão aqui à frente, e hoje nos reunimos como corpo de Cristo para celebrar essa ceia que é memorial. E esse momento da ceia é um momento de perdão, de cura, mas também pode ser um momento de condenação e de juízo. Por isso que a Bíblia diz, examine-se a si mesmo. Quando você vai participar da ceia cerimonial, examine-se a si mesmo. E por isso que esse momento é um momento tanto de perdão e de cura, quanto é um momento de julgamento e de juízo. É interessante que na construção teológica e na prática religiosa, costumamos pensar só que Deus tem um pavio longo. Mas a gente esquece que Deus tem pavio. É longo, mas tem pavio. Capítulo 12, verso 2, diz assim: Sabeis que outrora, quando eras gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, ou seja, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém que diz Jesus é maldito, fala pelo Espírito de Deus. Da mesma forma, a pessoa que fala Jesus é Senhor, ela é com certeza conduzida pelo Espírito de Deus. Baseado nesse texto, usando ele como regra de comportamento de fé para a gente, eu gostaria de avaliar não o momento da Santa Ceia, da ceia cerimonial com vocês, somente, mas também queria avaliar o tempo em que a gente está vivendo. O tempo, não o tempo agora, 12:31 ou 12:15, mas o tempo, o momento em que a gente está vivendo, né? Então, o momento em que a gente vive, ele tem uma característica, essa característica é ódio. A gente vive um tempo de ódio, um tempo de muros, um tempo de divisão. E eu posso desenhar para você entender o que eu estou querendo dizer. A gente vive em um tempo em que um país é pintado de vermelho ou de azul. A gente vive em um país, em um mundo, onde existe polarização de tudo. Tudo foi polarizado. A gente vive num mundo dividido entre o Oriente hegemonicamente muçulmano e o Ocidente predominantemente cristão. A gente vive num mundo em que há divisões sociais, divisões raciais.
divisões ideológicas, um mundo em que a gente caracteriza, estigmatiza pessoas, chamando eles de apelidos que a gente gosta de chamar, para mostrar bem que eles são eles e nós somos nós. Por isso que a estrutura desse sermão é uma avaliação desse texto bíblico, baseado na ideia de nós e eles. Porque a sociedade ela se edifica baseado nessa ideia de nós e eles, usando, na verdade, afirmando quem se é, através de quem nós não somos, afirmando quem eu sou, baseado naquele que não é como eu. Definimos quem nós somos, identificando malditos, porque se identificamos malditos, logo somos abençoados. E quanto mais malditos eu identifico, e quanto mais diferente eles são de mim, e eu deles, mais abençoado eu sou. Meu microfone falhou. Som. E a minha percepção de quem eu sou como indivíduo, a minha percepção de quem eu sou como comunidade, a minha percepção de quem sou como igreja, ela também passa por esses sofrimentos e por essa construção esquizofrênica de definir quem se é por identificar um maldito, de definir quem nós somos por identificar um inimigo em comum. Construir sociedade, construir família, construir igreja, baseado na ideia de nós e eles. Nós somos nós, eles são eles, porque se eles fossem nós não seríamos nós. Nós só somos nós porque somos diferentes deles. E essa construção, ela é muito problemática e não cristã. Pastor, o senhor está querendo dizer então que todo mundo é igual? O senhor está querendo dizer que não há diferenças? É óbvio que eu não estou dizendo isso. Isso seria um contrassenso tremendo. Eu só estou dizendo que a gente não pode construir sociedade, construir igreja, construir famílias, construir relações baseados na ideia de nós e eles. Isso é muito problemático. Para vocês terem ideia, se vocês conhecem um pouquinho, por exemplo, da política americana, né, vocês vão saber que nos Estados Unidos existem basicamente, prioritariamente, dois partidos. Existem os democratas, por um lado, e os republicanos do outro lado. E o candidato que ganhou a última eleição, o presidente Donald Trump, ele faz parte do partido dos republicanos, né? E alguém pode dizer assim, não, os republicanos são conservadores. Eu diria, depende de que forma você vê. Depende de que forma você vê. Os democratas são liberais. Depende do que você entende por liberalismo. Muito complicado definir isso. Muito complicado definir direita e esquerda. Muito complicado. Porque tudo é tão plural. E tudo tem tantos interesses, tanta agenda escondida. E a gente fica nesse jogo de nós e eles. Nós e eles. Nós e eles. Constrói sociedade, constrói família, constrói igrejas. Nessa mentalidade de nós e eles. E como que a gente faz? A gente faz parecido com os Estados Unidos. A gente cria um muro, a gente constrói um muro e fala assim, do outro lado do muro ficam os malditos. E para cá ficam os benditos. Mas aí você fala assim, se eu estiver lá nos Estados Unidos, eu vou para a América, chego lá, alugo, faço minha reserva num bom hotel lá vamos colocar um lugar aí, bem americano, um hotel lá no Nebraska, né? No Nebraska, bem americano. Porque se eu falasse Miami, não ia ser muito americano, né? Lá no Nebraska, você está lá num resort, perto de um lago. Não, vamos colocar assim, lá no norte da Califórnia, Lake Tahoe, você está lá numa cabaninha, e você entra lá no lago Tahoe, né? E aí você encontra um americano. Esse americano, né, branco, ele vai se dirigir a você, vai falar assim, olha, que legal que você está aqui, brasileiro. Que legal. Todos são bem-vindos aqui, desde que seja como nós, desde que queira ser como eu, desde que queira ser americano. Agora, esses que vêm aqui para trazer a cultura deles, a comida deles, a roupa que eles usam, os hábitos que eles têm de vida, os temperos que eles colocam na comida, as músicas dele, esses aí a gente não quer. Por isso que a gente vai construir um muro e deixar esses para o lado de lá. Porque vocês são bem-vindos aqui, viu? São bem-vindos aqui.
Não abaixa o microfone não, viu? São bem-vindos aqui, desde que seja como eu. Porque se não for como eu, você é maldito. Anátema. Você é maldito. Tem que ser como eu. E construímos não só sociedade, mas construímos muitas outras partículas ou células dessa sociedade, e você interpreta e aplica onde você quiser, com essa base de que somos nós e eles são eles. Mas aí eu pergunto para o americano lá, mas como que você vai definir quem é nós e quem é eles? Como você define os eles? Como você define os malditos? Ele vai dar várias explicações, vai dar várias ideias dele, mas geralmente vai girar em torno do que ele acha certo, do que ele acha correto e do que ele acha bendito. Da mesma forma que a gente faz. Eu tenho o time certo. O meu time é o time certo. A minha música é a música certa. A música que eu gosto é a música do céu. A música que aquele pessoal lá na África gosta, que não é do céu, não, é do diabo. A minha roupa é a roupa do céu. A minha gravata é a gravata do céu. Ah, o cabelo, esse cabelo aí, olha que cabelo gigante é esse. Você acha que isso é cabelo do céu? Não, não é, tem que ser curtinho, igual o meu. Se não é curtinho, está usando barba, é anarquista. Olha lá, comunista, usou barba. E a gente tem a religião certa, a gente tem um time certo, nós crescemos no país certo, a nossa família é certa, a gente é muito certo, sabe? A gente é tão certo, e a gente constrói essa sociedade do nós e eles sempre. Isso é problemático porque Cristo, ele não considerava ninguém eles. Para Cristo, todos eram filhos de Deus. E quando ele manda pregar o evangelho, ele quer se dar para quem? Para quem que ele diz? De pregar o evangelho a todo povo, a toda tribo, e toda nação, e toda língua. Por que ele insiste nisso, gente? Porque pensa numa cultura endógena, como aquela cultura semita da época de Jesus. Tanto que mesmo Jesus falando isso, Pedro queria ficar pregando só para os judeus lá. Ficou na Judéia pregando para os judeus, aí Deus teve que dar uma visão para Pedro. Lá em Atos 10, a visão do lençol, cheio de animal impuro, e falou assim para Pedro, mata e come. Pedro é louco. Sabe que Deus faz umas perguntas meio muito contra a prática do pessoal. Falou para o Osés casar com a prostituta. Né? Falou para Maria engravidar antes do casamento. Aí ele vai falar para Pedro comer o bicho impuro. E Pedro fica naquela coisa, como, não como, e é claro que não como, não posso comer impuro. Deus fala assim, eu que digo o que é impuro e o que não é impuro. Então a sua missão é para pregar para os gentios. Pedro sai dali, vai para Roma, prega e morre lá. O que eu estou querendo dizer para vocês nessa manhã é que nós não podemos construir comunidade com mentalidade de nós e eles. A comunidade tem que ser nós. Quando falarmos da igreja do Riacho Grande, temos que falar nós, a minha igreja, nós. Aí lá na igreja tem um problema. Não, nós temos um problema. Lá tem um grupo que é assim, esse assado. Não, nós somos um grupo assim assado. Porque se você tem uma ferida no teu pé, o pé é teu. Não vem querer trazer para o pé é teu. Então, não, meu pé tem uma ferida. Não tem nada a ver com essa ferida, não. Tá ruim. Não tem nada a ver. Ele que cuida dele mesmo. Não me pertence isso aqui, não. Pertence. Somos nós, não é eles e nós. Olha a situação. Jesus Cristo morreu por causa dessa mentalidade de nós e eles. Os líderes da igreja na época, porque aquela igreja era a igreja de Deus, sabia? Sabia que o pessoal que matou Jesus lá, a galera que matou Jesus, era a igreja de Deus. Não foi eles que mataram, foi o nós que mataram Jesus. Mas eles consideravam Jesus eles. Quer dizer, o nós considerava Jesus eles. Porque eles eram nós. Eles tinham um time certo. Eles tinham a igreja certa, eles tinham a visão certa sobre política, eles tinham a visão certa. Então, o cara que era diferente, ele era eles. Então, se você é diferente, morra. Se você acredita em outro Deus, morra.
Se você tem um outro tipo de jeito de viver, se você veste roupa diferente de mim, morra. Muito parecida com a mentalidade jihadista muçulmana. E embora hoje ainda não estamos matando uns aos outros, a estrutura mental é a mesma. Se você não acredita no Deus que eu acredito, eu vou explodir a tua casa. Quando eu falo de jihad, como isso aqui vai ser transmitido na internet, né, quero deixar bem claro isso aqui, que o jihad na cultura muçulmana e no Alcorão, ele tem dois sentidos, né? Então tem o jihad, que é a luta contra o eu, tá? Então se algum conversar com um muçulmano, o muçulmano fala, não, jihad não é isso, não, jihad é isso também, tá? O jihad também é a luta contra o eu, o Alcorão deixa claro, mas o jihad também é a luta contra o infiel. Jihad é luta em árabe, tá, gente? É essa luta. Por isso que a gente chama assim, os muçulmanos jihadistas, porque eles são aqueles que militam para destruir o infiel. Essa militância para destruir o outro, que não é tão fiel como eu sou, também é baseado nessa mesma estrutura de nós e eles. Então, quando a gente constrói esse tipo de comunidade, quando a gente constrói afetos assim, na verdade, a gente vai construir desafetos também. E a gente não constrói comunidade saudável, a gente constrói coisa problemática. A gente constrói um órgão que é disfuncional. Porque ele não é um. Aí se junta para tomar ceia, a ceia do Senhor que nos faz um. Então não tinha que ter eles, tem que ter só nós. É difícil essa mensagem que eu estou pegando para vocês, é ou não é, gente? É ou não é? Eu confesso que é difícil, para mim é difícil. Mas eu não quero pregar só sobre coisas fáceis para fazer, eu quero crescer como pastor, e eu quero que você cresça comigo como membro, amém, irmãos? Essa é uma mensagem para todos nós, não é para um indivíduo, é para todos nós. Aí você fala, isso é muito americano. Não, não é americano. Vocês lembram lá em 89? O que aconteceu em 89 na Alemanha? Caiu o muro de... então, um lado da Alemanha era rica. Eles tinham previdência social. Assunto está em alta. Eles tinham previdência social, eles tinham hospitais. E quando em 89 o muro caiu, a Alemanha que estava pobre, aquele povo pobre morrendo de fome, um monte de criança abaixo de 1 ano de idade morrendo, eles passaram tudo para o lado de cá e começaram a usufruir da previdência do alemão do outro lado que pagou 30 anos para usufruir daquele benefício. Começou a usar os hospitais do povo que pagava ali os impostos e contribuía para ter hospital. Aí o alemão que está aqui do lado rico fica revoltado. Ele fala, que é isso? É um absurdo. Eu paguei 30 anos essa previdência, eu que mantenho esse hospital, isso não é justo. Aí eu pergunto para você, é justo deixar uma criança de menos de 1 ano de idade morrer de fome? É justo, só porque você não quer dividir seu hospital ou sua previdência? É justo que muitas pessoas estejam sofrendo horrores da vulnerabilidade social só porque você não quer ceder um leito do seu hospital? Então, no âmbito cristão, gente, olha para mim, isso aqui é importante. Na nossa dimensão espiritual, a gente não fala de justiça, a gente fala de generosidade. Eu não quero justiça aqui, eu quero graça sendo expressa na vida da igreja, na vida de cada um, de gente que não merece recebendo, de mãos que não ganharam segurando troféus. Esse é o reino de Deus, esse é o chamado que Ele tem para cada um de nós aqui, uma comunidade onde ninguém trate ninguém pelo que tem ou deixa de ter, a partir do pastor, que o pastor não trate ninguém de acordo com o carro que ele tem, de acordo com o não emprego que a pessoa tenha, ou de acordo com a ausência de cultura, de academicismo. Não, que todos sejam tratados iguais. E isso é o princípio do cristianismo, que todos nós sejamos um, e que não haja nós e eles, mas que haja apenas nós. Mas pastor, nós somos diferentes. Nós somos diferentes, não tem como negar que somos diferentes, é fato que somos diferentes, mas nós não vivemos olhando para as diferenças,
Nós não vivemos identificando malditos, definindo malditos, apontando malditos. Nós vivemos declarando que Jesus é Senhor. Que a sua boca, que a sua mente esteja direcionada, não para identificar malditos, não para segregar, para rotular pessoas, mas para declarar que Jesus é Senhor. Esse é o nosso dever. Se fizermos isso, seremos um. Se fizermos isso, a ceia cerimonial fará muito mais sentido. Continuaremos com lutas, continuaremos com as diferenças, mas as diferenças, deixe que Jesus as trate, deixe que Jesus as mude se for necessário. A nós, cabe apenas declararmos: Jesus é Senhor. E se fizermos isso, o Espírito de Deus estará sobre cada um de nós. Se fizermos isso, a matemática é clara e é simples. Se você declarar que Jesus é o Senhor, isso quer dizer que o Espírito esteve sobre você. Então, a partir de hoje, igreja, a partir de agora, deste momento, eu gostaria que vocês não perdessem de mente que quando você entrar aqui nessa comunidade, nessa igreja, estacionou seu carro, ó, estacionou, puxou o freio de mão, desligou, fechou para ninguém roubar, né? Porque a gente está no mundo ainda, só estou dando toque, né? Fechou o teu carro, né? Fechou o teu carro, aí você sai do teu carro. Quando você se deparar com esse pessoal aqui, você fala assim: eis aqui carne da minha carne, sangue do meu sangue, este é um comigo, é homem como eu, homens de dores. E quando este me fere, essa atitude de me ferir fala mais sobre ele do que sobre mim. Por isso eu continuo vindo nessa comunidade, porque a comunidade que é de um só, é de Cristo. E aqui somos nós, somos defeituosos, sim, mas somos nós. Aqui não tem eles, aqui é tudo nós. E se alguém veio do lado do outro muro lá, veio para cá, não tem problema, a gente vai dividir os recursos. Se vier alguém, um maldito do outro lado lá, aqui a gente não aponta mais quem é maldito, quem não é. Ah, ele trouxe roupa diferente, trouxe comida diferente. A gente tolera, a gente tem que ter paciência, é assim que funciona. Ah, veio com um costume diferente, tenha paciência. A comunidade do Cristo é assim. A comunidade do Cristo acolhe, não define, não aponta diferenças, mas fala: Jesus é Senhor. É isso que fazemos. Para terminar meu sermão, eu gostaria de fazer uma citação médica aqui. Minha esposa, tudo que ela acha que é aplicável à teologia, ela conta para mim. O restante eu dispenso, né? Ela trouxe um artigo, pediu para eu ler, um artigo que fala sobre o efeito placebo. Quantos aqui sabem o que é placebo? Então, tá vendo? Pouco sabe, eu vi 20% da congregação levantar. O efeito placebo é o seguinte: quando alguém está doente, tem algum tipo de enfermidade, então o médico receita um medicamento que nele em si não tem nenhum princípio ativo curativo, pode ser uma pílula de farinha. Mas a pessoa confia tanto no médico que toma esse remédio e fica curado. Vocês acreditam nisso, sim ou não? Sabe que 56% dos médicos na Inglaterra receitam placebo? E acreditem ou não, as pessoas ficam boas. Chegam com dor nas costas, o médico dá um placebinho para ele, ó, a dor vai embora. Sabe por quê? Porque a mente cria muita coisa. E interessante que os estudos demonstram que os placebos que têm um comprimido vermelho, alguma parte vermelha, eles são mais eficientes. Porque o nosso cérebro lê que o vermelho é mais power do que o azul. Então a gente toma e fica curado até mais rápido, né? Você dá risada, mas eu já passei por situação assim. Eu tenho dificuldade de andar de ônibus, gente, tá? Não nasci para andar de ônibus, desculpa. Aprenda a viver com diferenças, tá bom? O sermão é esse: unidade na pluralidade, sem preconceito com o pastor. Não gosto de andar de ônibus. Você fala: pastor, você quer mania de ser rico? Sou assim, tenho dificuldade tremenda com ônibus.
Eu, em Ribeirão Preto, quando eu ia trabalhar, desde os meus 11, 12 anos de idade, eu ia trabalhando na fábrica de vassoura do outro lado da cidade. E eu tinha que pegar ônibus. Gente, ó, vou te dizer, eu carregava 50 sacos de cimento, mas não faz entrar no ônibus, não. Entrava no ônibus. Eu entro no ônibus, aquele cheiro da borracha. Só quem é como eu entende isso. Aquele cheiro começa a me dar ânsia de vômito. E aquele sacode, né? E o motorista não respeita a gente. Ele passa no buraco porque ele está sentado, né? Você está sentado aí, colega, né? Parabéns para você. Passa em frente de qualquer jeito. E aquele barulho já me dá um problema sensorial, aquilo. E aí, eu vomitava no ônibus, gente. Vocês acham que é frescura minha? Não é. Eu vomitava no ônibus e era um horror. Porque as pessoas, o ônibus virava, o vômito vinha. O povo vem para cá, o povo ficava fugindo do meu vômito. E eu sentado naquela parte de ferro da roda do ônibus ali, com aquela cara de desgraçado, sabe? Horrível, eu chegava, já não queria mais trabalhar, já acabava meu dia. Aí o que eu comecei a fazer? Ir a pé. Muito melhor. 7 quilômetros, vou a pé, é só 7 quilômetros? Não entro de ônibus de jeito nenhum. Concílio pastoral, passou-se muito tempo. Concílio pastoral. Vai todo mundo de ônibus, aí eu já faço cara feia logo, né? Não, mando os outros de ônibus, eu não. Não é porque eu sou melhor, é porque eu passo mal. Eu passo muito mal. Aí não teve jeito, porque eu não posso falar isso, eu só pensei. E se alguém está ouvindo, fala para o presidente que é mentira. Eu passo mal de ônibus, passo muito mal. Mas aí tomo um remédio, fui recorrer ao medicamento. Fui numa amiga minha, a Marisa, que era membro do Capão Redondo, mas hoje não é mais minha ovelha, mas é minha amiga, tá, gente? Então, vocês se deram mal, porque depois que eu não for pastor aqui, vocês vão continuar sendo meus amigos. E a Marisa me deu um remédio, ela cuidava de um asilo. E ela tinha uns remédios poderosos lá. E né, eu falei, eu vou viajar, não vou conseguir, eu vou vomitar muito, vai ser um bafo, vai ser um... Né? E ela falou, não, eu vou te dar um remédio aqui, esse remédio aqui, faz você dormir umas 15 horas. Eu falei, eita, isso que eu preciso. Só que eu sempre confiei muito na Marisa, porque a Marisa ela é boa, sabe, para medicar as pessoas. Não gravem isso, ela vai perder a credencial dela. E aí, beleza, cheguei, uma horinha antes entrei no ônibus. Quando eu entro no ônibus, eu dava vontade de vomitar, gente. E era aqueles ônibus com a janela fechada ainda. Deu ruim. Tomei e encostei. O concílio era em Foz do Iguaçu, só acordei em Foz do Iguaçu. Era uma pílula de farinha. Era uma pílula de farinha. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nesse estudo, olha que interessante, esse primeiro estudo lá na década de 70, revelou que o efeito placebo, ele era muito mais observado em mulheres, em pessoas com retardo mental, em mulheres pobres, especificamente, em pessoas com baixa inteligência, pessoas com histórico de doenças mentais. E em seguida, a pessoa que comenta o artigo fala assim, obviamente, esse estudo foi influenciado pela forma que os pesquisadores viam a sociedade. E isso não é mais observado hoje em dia. A ciência é influenciada pela mentalidade de nós e eles. Naquela época, o nós eram os homens brancos. E os eles eram mulheres, aí principalmente mulheres pobres, problemas com gente com problema mental, gente com histórico de doença. Eles são eles e nós somos nós. Se a ciência é influenciada por isso, você acha que é religião, não? Você acha que a gente não é influenciado por isso? De fazer um grupo só para a gente? De achar que isso aqui é um clube especial. Eu quero dizer uma coisa para você, olha para mim. Aqui nessa igreja não tem cadeira VIP. Só tem uma, na verdade, que é para Jesus, amém? Aqui não tem VIP, very important person. Nem o pastor é very important person. A única pessoa importante aqui é Jesus. Todos nós somos súditos do Rei. Todos nós declaramos que Jesus é Senhor. Todos nós olhamos para Cristo e não para as pessoas apenas, mas primariamente para Cristo. Depois que olhamos para Cristo, olhamos para as pessoas e falamos assim, louvado seja Deus que todos esses pecadores, irmãos meus, estão aqui. Porque o nosso Senhor é gracioso e Ele perdoa a gente das nossas diferenças.
das nossas loucuras, do nosso tempero fedido, da nossa roupa assim, do nosso cabelo assado. E Ele trata a gente como fosse igual. Eu estou falando isso para vocês, não é porque vocês são assim. Nossa, o pastor Rafael está fazendo um sermão, dando uma ripada na igreja do Riacho. Eu sou muito pior que vocês, gente. Sou muito pior. Eu tinha um preconceito com o indiano, que você não tem ideia. Muito grande, tinha mesmo. Eu morei nos Estados Unidos, numa cidade chamada Malden, e perto de Boston, né? Uma cidade satélite de Boston. E nesse prédio onde eu morava, tinha muito indiano. Então, quando você entrava no elevador, você já sentia o cheiro da comida deles, gente. E se você conhece culinária indiana, você sabe que eles marcam presença, né? E empesteava tudo aquele condomínio, e me dava ânsia de vômito, porque eu sou fresco mesmo. Tenho minhas frescuras. Tenho. Pergunto para minha esposa, ela convive comigo lá. Sabe disso? Que se a comida não estiver quente o suficiente, eu não quero. Que se, dependendo do formato da comida, se estiver muito melosa, já não quero. As crianças comem qualquer coisa, até pilha. Você põe no prato, elas fatiam a pilha. Eu tenho as frescuras, né? Sabe, por que eu estou falando isso para vocês aqui? Porque você tem umas também. Mas você já está me julgando pelas minhas, né? Ah, se eu colocasse aqui na frente as suas. Ah, se eu colocasse. Mas sabe o que é interessante? É que quando você percebe a sua dificuldade, você tem facilidade de controlar ela. Eu queria que você olhasse para você, se examinasse, hoje é Santa Ceia, se examinar e se perguntar, o que em mim está afetando o meu relacionamento horizontal? O que em mim está dificultando para as pessoas verem Cristo em mim, na minha vida? Será que eu estou mais apontando o maldito do que declarando Jesus é Senhor? Será que eu estou mais definindo pessoas diferentes do que falando com a minha boca e com a minha vida que Jesus é Senhor? Examine-se a si mesmo. E que nesta manhã, que nesta vida, que você, além de falar, que você viva dizendo com a sua vida, com o seu sorriso, com o seu silêncio, que Jesus é Senhor. Que Deus abençoe a igreja do Riacho Grande. Que Deus abençoe cada vida aqui nesse lugar. Que Deus abençoe cada ser. E que nós não sejamos porque outros não são. Mas que possamos dizer, como o apóstolo Paulo dizia, pela graça eu sou o que sou. Que você seja, que você exista, pela graça de Deus. E que aqui não haja eles, que haja apenas nós. Deus abençoe a todos. E que nessa ceia memorial, todos possam receber a bênção da união. E aqui fica o meu apelo de paz em um mundo de ódio. Aqui fica meu apelo de união em um mundo de muros. Que aqui haja nós e que não haja eles. Gostaria de convidar os anciãos para vir aqui à frente comigo.